Olá, família do canal. Antes de começarmos, se esta história tocar seu coração, deixe um like e me diga nos comentários de qual país você está assistindo. Se você gosta do nosso conteúdo, é muito importante que você se inscreva no canal, para nos ajudar a cada vez mais alcançar pessoas que precisam ouvir testemunhos de pessoas que enfrentaram a maior dificuldade de suas vidas com Jesus Cristo no coração. O que vou contar hoje mudou minha vida para sempre, e preciso compartilhar porque sei que muitos de vocês passaram por algo parecido. Na história de hoje você vai descobrir como eu, um padre expulso e humilhado, usei a própria voz do bispo que me destruiu para expor sua corrupção, na frente de toda a elite da cidade, durante o maior evento de caridade do ano. Foi a noite em que a verdade, gravada num pequeno aparelho, falou mais alto que o poder e o dinheiro, provando que a justiça de Deus, embora tardia, nunca falha. Meu nome é Miguel, tenho 45 anos, e por mais de 15 anos eu fui o Padre Miguel da paróquia de São Judas, no coração de uma área carente de São Paulo. Minha vida era a comunidade. Eu conhecia cada família, batizei crianças que hoje já são adultas, e acreditava que meu propósito era servir a Deus, servindo aos mais necessitados. A paróquia era minha casa, minha família, o centro do meu mundo. Eu não tinha muito, mas tinha tudo o que importava: fé, respeito e o carinho do meu povo. Tudo mudou quando fui chamado para uma reunião com o bispo, Dom Américo Valença. Ele era um homem que todos admiravam, com um discurso poderoso e uma imagem impecável, mas naquela sala luxuosa, longe dos olhos do povo, ele me revelou um plano nojento. Ele queria desviar parte do dinheiro do Fundo Fé em Ação, o dinheiro que alimentava os famintos e abrigava os sem-teto, para uma conta particular dele, disfarçada de investimentos estratégicos. A proposta dele era simples: meu silêncio em troca de uma paróquia rica num bairro nobre. Eu senti meu estômago revirar. Aquilo não era só um crime, era uma traição contra Deus e contra as pessoas que mais precisavam de nós. Eu recusei na hora, disse que aquilo era um roubo aos filhos mais pobres de Deus. O sorriso dele desapareceu. Com uma frieza que me gelou a espinha, ele disse: "Neste mundo, Miguel, a lealdade vale mais que a piedade. Você escolheu o lado errado." Naquele momento, eu não entendi o peso daquela ameaça, mas não demorou muito para eu descobrir o que ele quis dizer com aquilo. Poucos dias depois, numa assembleia com toda a diocese, Dom Américo subiu ao altar, e com a voz mais séria e triste que eu já ouvi, anunciou minha suspensão imediata. Ele me acusou de má conduta financeira e uma grave crise de fé. Ele usou contra mim uma versão menor e mais fácil de acreditar do crime que ele mesmo estava planejando. Fui transformado de pastor a criminoso na frente de todos que eu amava e servia. O chão se abriu sob os meus pés, e o silêncio da multidão foi ensurdecedor. Eles me tiraram tudo: a batina, a casa paroquial, a minha honra. Fui jogado na rua com uma reputação destruída, acusado justamente daquilo que lutei contra. Ouça a minha história até o fim e me diga: o que você teria feito no meu lugar? A solidão do meu pequeno apartamento alugado é um lembrete constante daquele dia. Aquele carpete vermelho e macio do escritório do bispo, o cheiro de madeira cara e café fresco. Lembro de cada detalhe da sala onde minha vida foi sentenciada. Dom Américo, com seu sorriso paternal e olhos que não sorriam, me ofereceu o mundo em troca da minha alma. Ele queria que eu fosse cúmplice no roubo do pão de quem já não tinha nada, do dinheiro que aquecia os desabrigados nas noites frias de São Paulo. Ele falou de investimentos estratégicos e fundos discricionários, com a mesma naturalidade que eu falava do Evangelho. Para ele, a diocese era um negócio, e os pobres, uma despesa a ser administrada. Eu vi o diabo vestido de púrpura, me oferecendo uma paróquia rica, com doadores generosos e nenhum problema real. Bastava que eu fechasse os olhos para o desvio do Fundo Fé em Ação, o fundo que eu mesmo ajudava a abastecer com tanto esforço, e que era a única esperança para tantos. Minha recusa foi instantânea. Veio do fundo do estômago. Eu disse a ele que aquilo era um pecado mortal, um roubo contra os filhos mais amados de Deus. O sorriso dele sumiu. O ar na sala ficou pesado, gelado. Ele me olhou, não com raiva mas com um desprezo calculista,
como se eu fosse uma peça defeituosa em sua grande engrenagem. Foi ali que ele me disse as palavras que selaram meu destino, a ameaça velada que se tornaria minha realidade em poucos dias. Neste mundo, Miguel, a lealdade é mais valiosa que a piedade. Você escolheu o lado errado, ele disse, com uma calma que me assustou mais do que qualquer grito. Naquele momento eu entendi que não estava lidando com um homem de Deus que havia se perdido, mas com um lobo que sempre usou a pele de cordeiro. Eu saí daquela sala sabendo que uma tempestade estava vindo, mas eu nunca imaginei a força devastadora que ela teria. Eu não perdi apenas uma discussão, eu perdi tudo. Os dias seguintes foram um borrão de acusações falsas e olhares de pena. Fui arrastado para uma assembleia, onde o mesmo homem que tentou me corromper subiu ao altar, e com lágrimas nos olhos anunciou minha má conduta financeira. Ele me acusou do crime que ele mesmo planejava. Fui expulso, humilhado e jogado na rua, com a honra destruída. A instituição que eu amava me virou as costas, e a comunidade que eu servi por 15 anos aprendeu a me odiar. Eu não nasci padre. Nasci Miguel, filho de um pedreiro e uma costureira, num bairro simples da Zona Leste. Meu pai, com suas mãos calejadas, me ensinou o valor do trabalho honesto. Minha mãe, com sua fé inabalável, me ensinou a ver Deus nas pequenas coisas, e principalmente no rosto do próximo. Em casa, a gente não tinha luxo, mas o prato de comida nunca faltou e a porta estava sempre aberta para quem precisasse de ajuda. Foi ali que aprendi o que era comunidade de verdade. A decisão de entrar para o seminário não foi um raio caindo do céu. Foi uma certeza que cresceu devagar, alimentada pelo exemplo dos meus pais e pelo desejo de fazer mais. Eu via tanta gente sofrendo, tanta gente esquecida, e sentia um chamado para ser uma ponte, uma mão estendida. Meus amigos acharam loucura, meu pai se preocupou com meu futuro, mas minha mãe entendeu. Ela me abraçou e disse, vá meu filho, sirva a Deus, mas nunca se esqueça do povo. O seminário foi duro, anos de estudo, disciplina e muita solidão. Vi muitos colegas desistirem, seduzidos por uma vida mais fácil. Mas cada vez que eu pensava em desistir, eu me lembrava do rosto cansado da minha mãe e das mãos do meu pai. Eu não estava ali por mim, mas por eles e por todos que eles representavam. Minha vocação foi forjada no sacrifício, na certeza de que meu propósito era maior do que meu próprio conforto. Meus primeiros anos como padre foram numa paróquia pequena, no interior. Lá, aprendi a ouvir mais do que falar. Aprendi que a fé de um agricultor que espera a chuva é tão profunda quanto a de um teólogo. Celebrei casamentos em capelas simples, batizei crianças em rios, e encomendei almas de gente que viveu e morreu naquela terra. Foi uma época de aprendizado, de humildade, que me preparou para o desafio que viria a seguir. Quando fui transferido para a paróquia de São Judas, no coração de São Paulo, encontrei minha verdadeira casa. Era uma comunidade vibrante, mas marcada pela pobreza e pela violência. As pessoas não queriam sermões bonitos, queriam esperança, queriam ação. A igreja era mais do que um lugar de oração. Era um refúgio, um centro social, um lugar onde a dignidade, muitas vezes negada na rua, era restaurada. Junto com a comunidade, transformamos um salão abandonado em um sopão, que servia 300 refeições por dia. Criamos um programa de reforço escolar para tirar as crianças da rua, e uma cooperativa para as mulheres que precisavam de uma fonte de renda. Cada conquista era celebrada, cada tijolo levantado era uma vitória contra o desespero. Eu não era um administrador, eu era um deles, sujando as mãos, dividindo o pão e as preocupações. Minha vida era simples. Eu morava numa pequena casa nos fundos da igreja, não tinha carro, minhas roupas eram modestas. Minha única riqueza eram as pessoas. Eu conhecia o nome de cada criança, a dor de cada viúva, o sonho de cada jovem. Eles não me viam como uma autoridade distante, mas como o Padre Miguel, o cara que jogava bola com os meninos no campinho e tomava café na casa da Dona Maria. Eu nunca me envolvi na política da diocese. Para mim o que importava era o trabalho na paróquia. Eu ouvia falar de Dom Américo, de sua influência, de seus eventos de gala,
mas aquilo parecia um mundo distante. Eu era ingênuo, admito. Acreditava que todos na igreja compartilhavam do mesmo propósito de servir aos pobres. Eu não percebia as teias de poder e ganância que eram tecidas nos corredores luxuosos do bispado. O Fundo Fé em Ação era a alma dos nossos projetos sociais. Eu me dedicava de corpo e alma para arrecadar doações, mostrando aos empresários e fiéis o resultado concreto de cada centavo doado. Eu mostrava fotos das crianças almoçando, das famílias recebendo cestas básicas, eu prestava contas com uma transparência absoluta, porque aquele dinheiro era sagrado. Era o dinheiro da providência, fruto da generosidade de muitos. Por 15 anos, eu construí uma vida de propósito em São Judas. Minha identidade estava ali, naquelas ruas, naqueles rostos. Eu não tinha uma família minha, mas tinha a maior família que um homem poderia desejar. Eu não tinha bens materiais, mas meu espírito era rico. Eu acreditava na bondade, na justiça e na proteção de Deus. Mal sabia eu que tudo isso, toda a minha vida, estava prestes a ser destruído por um homem que via a fé como um negócio e a caridade como uma oportunidade. É muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende essa incrível história para mais pessoas. Assim você nos ajuda a espalhar o Evangelho através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. A porta da casa paroquial se fechou atrás de mim com um barulho seco, final. Na mão, eu carregava uma única mala com algumas roupas e meus livros mais queridos. 15 anos da minha vida, do meu suor, da minha fé, resumidos a uma bagagem de mão. A rua, que antes era uma extensão da minha casa, agora parecia um território hostil. Eu não era mais o Padre Miguel. Eu era apenas Miguel, um homem de 45 anos, desempregado e desonrado. O silêncio do meu telefone era a prova mais cruel de que eu estava sozinho. Os primeiros dias foram os piores. Fiquei num quartinho de pensão que cheirava a mofo e desespero. Cada centavo era contado. O dinheiro que eu tinha guardado, uma economia de anos para uma emergência, começou a desaparecer como água entre os dedos. A humilhação de ter que escolher entre pagar o aluguel ou fazer uma refeição decente era algo que eu nunca imaginei que passaria. A fome do corpo era terrível, mas a fome de dignidade era ainda pior. Eu, que alimentei tantos, agora não sabia como ia me alimentar. As pessoas que antes me abraçavam e pediam a bênção, agora atravessavam a rua para não cruzar comigo. Eu via nos olhos delas uma mistura de pena, desprezo e, o que mais doía, decepção. Lembro de encontrar Dona Maria, uma senhora que eu visitava toda semana na feira. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Ela, que sempre me trazia um pedaço de bolo, baixou a cabeça e apressou o passo, como se eu fosse uma doença contagiosa. Naquele momento, eu senti uma parte de mim morrer. O abandono foi quase total. Colegas padres que dividiram o pão e o vinho comigo, pararam de atender minhas ligações. A diocese me tratou como um leproso, um problema a ser esquecido. Apenas um jovem diácono, o Marcos, ainda me ligava às escondidas, me contando como as coisas estavam na paróquia. Era por ele que eu ficava sabendo das notícias, notícias que só aumentavam a minha dor e a minha raiva. Enquanto eu afundava, Dom Américo Valença brilhava. Eu o via nos jornais, na televisão, sempre sorridente, inaugurando novos projetos de caridade, recebendo prêmios por sua dedicação aos pobres. Ele falava sobre o Fundo Fé em Ação, com uma paixão que me revirava o estômago. Ele estava usando o dinheiro roubado para construir uma imagem de santo, e todos acreditavam. O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. A necessidade me obrigou a procurar emprego. Tentei de tudo, mas quem contrataria um ex-padre de meia-idade acusado de desvio de dinheiro? Meu currículo era uma piada. Em cada entrevista, eu via a desconfiança no olhar do entrevistador. Depois de semanas de rejeição, a única porta que se abriu foi a de uma empresa de limpeza. Meu novo ofício seria o de zelador noturno, limpando os escritórios vazios de uma grande corporação no centro da cidade. Troquei a batina por um uniforme cinza e o cheiro de incenso pelo de desinfetante. Minhas noites agora eram passadas em corredores silenciosos e banheiros sujos. O trabalho era pesado, solitário, mas honesto. Era um castigo e uma bênção.
Um castigo pela humilhação, uma bênção por me dar um teto e um prato de comida. Na solidão da madrugada, eu tinha muito tempo para pensar, para remoer a injustiça. A ironia era amarga. Eu, que dediquei a vida a limpar as almas, agora limpava a sujeira dos outros. Sentia-me invisível, um fantasma vagando por aqueles andares luxuosos. Durante o dia, eu dormia num colchão no chão do meu pequeno apartamento. À noite, eu esfregava o chão que homens ricos e poderosos pisariam no dia seguinte. A minha fé em Deus continuava, mas a minha fé nos homens estava em frangalhos. Uma noite, aconteceu o que eu mais temia. Eu estava limpando o banheiro do andar da diretoria quando a porta se abriu. Um homem elegante, de terno caro, entrou. Eu o reconheci na hora. Era o Sr. Andrade, um dos maiores doadores da diocese, um homem que já tinha elogiado meus sermões e apertado minha mão com fervor. Ele me olhou, primeiro com estranheza, depois com um reconhecimento que se transformou em nojo. Ele lavou as mãos lentamente, me observando pelo espelho. O silêncio era pesado, cortado apenas pelo som da água. Quando terminou, ele se virou para mim, pegou uma toalha de papel, e com um sorriso de desprezo disse as palavras que se tornaram o combustível para tudo o que veio depois. Eu sempre soube que havia algo de errado com o senhor padre. Ele jogou o papel no lixo e saiu, me deixando sozinho com o eco daquela humilhação. Fiquei parado, com o esfregão na mão, o coração batendo forte no peito. As lágrimas que eu segurei por meses ameaçaram cair, mas não eram de tristeza. Eram de raiva. Uma raiva fria, cortante, que clareou minha mente. Ali, naquele banheiro que cheirava a produto de limpeza caro, eu entendi que a resignação não era uma opção. A piedade não me salvaria, a justiça não viria de graça. Naquela noite, a minha oração mudou. Eu não pedia mais a Deus por paciência para suportar o meu sofrimento. Eu pedia por força para lutar. Pedia por sabedoria para encontrar um caminho. A humilhação nas mãos daquele homem foi a gota de água. Não era mais sobre mim, sobre minha honra perdida. Era sobre a verdade. Era sobre todas as Dona Marias que foram enganadas, sobre todo o dinheiro dos pobres que estava sendo roubado. Cheguei em casa quando o sol estava nascendo. Em vez de ir dormir, sentei na minha única cadeira e olhei para a parede descascada. A imagem de Dom Américo sorrindo na TV e a voz desdenhosa do Sr. Andrade no banheiro se misturavam na minha cabeça. O sentimento de vítima começou a se dissipar, dando lugar a uma determinação que eu não sentia há muito tempo. A ovelha estava cansada de ser caçada pelo lobo. Eu não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha poder, eu era um zelador noturno, um pária. Mas eu tinha algo que Dom Américo e sua laia não tinham. Eu não tinha mais nada a perder, e um homem que não tem nada a perder é um homem perigoso. Eles me tiraram tudo, mas se esqueceram de tirar a minha fé e a minha inteligência. A queda tinha sido brutal, o fundo do poço era mais frio e escuro do que eu imaginava. Mas foi justamente ali, na escuridão total, que uma pequena chama se acendeu dentro de mim. A chama da justiça. Eu não sabia como, nem quando, mas eu sabia que Dom Américo Valença iria pagar. Ele não seria julgado apenas por Deus no céu, ele seria julgado pelos homens, aqui na terra. E o juiz seria eu. O plano ainda não existia, mas a decisão estava tomada. Eu ia usar a mesma inteligência que usei para construir projetos de caridade para arquitetar a queda dele. Eu ia transformar minha maior fraqueza, minha invisibilidade, em minha maior força. Ninguém esperaria um ataque vindo de um zelador esquecido. Eles me subestimaram, esse seria o primeiro e o último erro deles. Aquele dia marcou o fim do meu luto. O Miguel Padre, o homem que acreditava na bondade de todos, morreu naquele banheiro. O que nasceu foi um Miguel diferente, mais duro, mais focado. Um soldado de uma guerra que ele não escolheu, mas que agora lutaria até o fim. A vingança é um prato que se come frio, dizem. Mas para mim, não era vingança. Era acerto de contas. Eu comecei a observar, a ouvir, a juntar informações. O diácono Marcos, sem saber, se tornou meu espião. Ele me contava sobre os eventos da diocese,
sobre os planos de Dom Américo, sobre a grande gala anual de caridade que se aproximava. A gala era o palco principal do bispo, o lugar onde ele se exibia para a elite da cidade, e eu soube com uma certeza que vinha de Deus que aquele seria o meu palco também. A minha rotina de zelador continuou a mesma, mas por dentro, eu era outra pessoa. Cada chão que eu limpava, cada lata de lixo que eu esvaziava, era um lembrete do meu propósito. A humilhação diária não me diminuía mais, ela me fortalecia, me lembrava porque eu estava lutando, eu estava forjando minha arma no fogo do meu próprio sofrimento. Eu me sentia como Davi se preparando para enfrentar Golias. Eu não tinha uma armadura reluzente nem uma espada afiada. Minhas únicas armas eram a verdade e a convicção de que eu estava do lado certo, e, no fundo da minha alma, eu sentia que Deus não tinha me abandonado. Ele apenas tinha me dado um caminho mais difícil para provar o meu valor e a minha fé. A queda me quebrou, mas as peças que sobraram foram unidas por algo mais forte que antes, a determinação. Eu olhava para o meu reflexo no espelho e não via mais um padre derrotado. Eu via um homem com uma missão. Uma missão que me foi dada no momento da minha maior humilhação. A solidão do meu apartamento já não era opressora. Tornou-se meu santuário, o lugar onde eu podia pensar, planejar, orar por clareza. Eu lia a Bíblia não mais em busca de consolo, mas de estratégia. As histórias de profetas que desafiaram reis corruptos e de apóstolos que enfrentaram impérios, me inspiravam. A palavra de Deus era um manual de guerra espiritual. O desprezo do Sr. Andrade, que deveria ter sido meu golpe de misericórdia, acabou sendo a minha salvação. Ele me lembrou que o mal prospera quando os bons se calam. E eu tinha ficado calado por muito tempo. Minha voz tinha sido tirada de mim, mas eu encontraria uma maneira de fazê-la ser ouvida novamente, mais alta e mais clara do que nunca. Dom Américo acreditava que tinha me enterrado, ele não sabia que eu era uma semente, e agora, regada pela injustiça e pela humilhação, eu estava pronto para brotar. O tempo da colheita estava chegando, e seria uma colheita de tempestades. Ele construiu seu castelo sobre a mentira, e eu seria o vento que o derrubaria, tijolo por tijolo. A minha salvação não veio de um milagre barulhento, com anjos e trombetas. Ela veio do fundo de uma caixa de papelão empoeirada, num dia chuvoso de terça-feira. Eu estava arrumando minhas poucas coisas, mais para organizar a miséria do que por qualquer outra razão, quando encontrei uma caixa que eu tinha trazido da paróquia. Dentro meus livros de teologia, anotações antigas e no fundo um objeto pequeno e frio. Um gravador de voz digital, tão pequeno que cabia na palma da mão. Eu nem me lembrava mais dele. Eu o tinha comprado há mais de um ano, com a desculpa de gravar ideias para os sermões. Mas a verdade é que, mesmo antes daquela reunião fatídica, eu sentia que algo estava errado na diocese. Havia um cheiro de segredo, de conversas a portas fechadas. Por instinto, comecei a carregar o gravador no bolso da batina, ligado, em todas as reuniões importantes, não por malícia, mas por uma espécie de seguro. Eu era um homem simples num mundo de homens poderosos, e sentia que precisava me proteger. No dia em que fui expulso no meio da confusão e da vergonha, joguei tudo o que era meu nas caixas, e o pequeno aparelho se perdeu entre os livros, esquecido. Mas Deus não esquece. Ali, no meu apartamento úmido, com o som da chuva batendo na janela, eu o segurei na mão. Meu coração começou a bater mais rápido. Será possível? Com as mãos trêmulas, procurei por um fone de ouvido velho que usava para ouvir rádio no celular. Conectei o aparelho e apertei o play. Depois de alguns arquivos de anotações e barulhos aleatórios, eu encontrei. A data era a da minha última reunião com Dom Américo. O áudio era cristalino, de alta qualidade. Primeiro, o som da porta se fechando no escritório luxuoso dele. Depois, a voz dele, suave e paternal, me oferecendo café. E então, o veneno. Cada palavra da proposta nojenta. Cada detalhe do esquema para desviar o dinheiro do fundo Fé em Ação. Cada sílaba da ameaça velada que ele me fez quando recusei. Estava tudo ali. A voz dele,
tão respeitada e amada por todos, encheu meus ouvidos com a podridão de sua alma. Ele falava sobre roubar dos pobres com a mesma tranquilidade com que se fala do tempo. Eu ouvi de novo a minha própria voz, firme na recusa, defendendo o povo de Deus. E ouvi a frieza dele ao me sentenciar: você escolheu o lado errado. Ali, sentado no chão frio do meu apartamento, eu não senti alegria. Senti o peso de uma responsabilidade imensa. Aquilo não era um trunfo, era uma arma. Dom Américo me via como um peão em seu tabuleiro. Um padre de comunidade, idealista e fraco, que seria facilmente esmagado e esquecido. Ele nunca, em seus sonhos mais arrogantes, imaginou que aquele homem simples, que ele humilhou publicamente, teria a prudência e a coragem de registrar sua própria condenação. Ele subestimou minha inteligência, mas, acima de tudo, subestimou a minha fé e o Deus a quem eu sirvo. Ele se esqueceu que Davi era apenas um pastor. Aquele gravador era minha pedra. A gravação era prova irrefutável da verdade. Durante meses, eu me senti impotente, uma vítima das circunstâncias. Mas naquela noite, a impotência deu lugar a uma clareza cortante. Deus não tinha me abandonado no fundo do poço. Ele estava me dando a pá para que eu mesmo cavasse a minha saída. A justiça divina às vezes precisa de uma mão humana para ser executada aqui na terra. Eu ouvi a gravação de novo, até decorar cada pausa, cada mudança no tom de voz de Dom Américo. A arrogância, a certeza da impunidade, tudo estava gravado. Ele mesmo tinha forjado a arma que o destruiria. A Bíblia nos ensina que a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. Aquela pequena luz vermelha de gravação brilhando secretamente no meu bolso, foi a luz que as trevas do bispado não conseguiram vereador. Minha queda me tornou invisível, e essa era a minha maior vantagem. Para Dom Américo e sua elite, eu era apenas um zelador fracassado, uma nota de rodapé em sua história de sucesso. Ninguém me vigiava, ninguém se preocupava comigo. Eles me jogaram no esquecimento, o lugar perfeito para planejar um retorno. Eles pensaram que tinham me silenciado, mas, na verdade, eles apenas me deram a arma mais poderosa de todas. A própria voz do meu inimigo. O plano começou a se formar na minha mente, não como uma vingança cheia de ódio, mas como um ato cirúrgico de justiça. Não adiantaria levar a gravação para a polícia ou para a imprensa. A diocese tinha advogados poderosos, influência. Eles alegariam que a gravação foi manipulada, que era uma armação de um padre ressentido. A verdade precisava ser revelada de uma forma que ninguém pudesse negar ou abafar. Precisava ser pública, chocante e no palco dele. Lembrei-me das ligações do diácono Marcos, me contando sobre os preparativos para o maior evento do ano, a Gala Anual de Caridade da Diocese. O evento onde Dom Américo se apresentava como o grande benfeitor, o pastor dos pobres, arrecadando milhões para o mesmo fundo que ele saqueava. O palco perfeito. A ironia era divina, ele mesmo construiria o altar para o seu próprio sacrifício. De repente meu trabalho como zelador noturno ganhou um novo significado. Eu não estava mais limpando o chão, eu estava estudando o território inimigo. Comecei a prestar atenção nos detalhes, nas rotinas de segurança, nas plantas dos prédios, nos sistemas de som e vídeo. A habilidade que eu tinha para organizar os eventos da paróquia, para cuidar de cada detalhe, agora seria usada para um propósito muito maior. Aquele pequeno gravador digital mudou tudo. Ele não me devolveu o que eu perdi, mas me deu algo mais valioso, um caminho para expor a mentira e restaurar a verdade, não apenas para mim, mas para toda a comunidade que foi enganada. O homem que limpava banheiros, agora tinha em mãos o poder de limpar a sujeira que se escondia sob os tapetes caros da diocese. A minha oração naquela noite foi diferente, eu não pedi mais por alívio ou por paciência. Eu agradeci a Deus pela arma que Ele colocou em minhas mãos e pedi por coragem e sabedoria para usá-la. A vingança não era mais um sentimento quente e cego. Tornou-se um plano frio, calculado e acima de tudo justo. Dom Américo me ensinou que a lealdade vale mais que a piedade. Eu iria ensiná-lo que a verdade vale mais que as duas. O jogo tinha virado.
O caçador não sabia, mas a presa agora tinha dentes. Ele continuava a sorrir para as câmeras, a apertar as mãos de homens ricos, completamente alheio à tempestade que se formava em silêncio. Ele me enterrou, mas se esqueceu que eu era uma semente. E com a água da humilhação e a luz da verdade, eu estava prestes a brotar com uma força que abalaria os alicerces do seu reino de mentiras. Antes de revelar como ocorreu a vingança, é muito importante que você se inscreva no canal e deixe um like no vídeo, para que o YouTube recomende esta incrível história para mais pessoas. Assim, você nos ajuda a espalhar o Evangelho, através de histórias reais de testemunhos. Então, por favor, nos ajude nessa causa tão nobre. A noite da gala de caridade chegou com um frio que cortava os ossos, mas dentro de mim, havia um fogo que me mantinha aquecido. Vestido com meu antigo terno, um pouco surrado, eu parecia mais um garçom perdido do que um convidado. Ninguém me reconheceu. Usei o conhecimento que 15 anos de serviço me deram para evitar os seguranças, deslizando por corredores de serviço que eu conhecia como a palma da minha mão. Cheguei à pequena sala de controle de áudio e vídeo, um cubículo esquecido acima do grande salão. O coração batia forte não de medo, mas de uma certeza absoluta de que eu estava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Naquela sala empoeirada, o som da festa chegava abafado. Conectei meu pequeno gravador ao painel principal de áudio. Foi mais simples do que eu imaginava. Um único cabo. Minhas mãos, que antes tremiam ao limpar o chão, agora estavam firmes. Eu tinha ensaiado aquele momento 1000 vezes na minha cabeça. O diácono Marcos, com sua boa fé, tinha conseguido me encaixar no programa para um breve testemunho de redenção. Dom Américo aprovou, achando que seria o ato final da minha humilhação pública. Mal sabia ele que o cordeiro que ele levava para o sacrifício era na verdade o juiz do seu julgamento. Quando meu nome foi chamado, um murmúrio percorreu o salão. Eu saí das sombras e caminhei em direção ao palco. Pude ver os rostos da elite de São Paulo me olhando com uma mistura de pena e curiosidade. Vi o Sr. Andrade na primeira fila, seu rosto se contorcendo em desprezo. E vi Dom Américo, na mesa de honra, com um sorriso paternal e vitorioso. Ele me via como um cachorro derrotado, voltando para lamber a mão do dono. Ele levantou a taça num brinde silencioso para mim. Aquele sorriso foi o último erro dele. Parei em frente ao microfone, o silêncio era total. Respirei fundo e olhei diretamente nos olhos de Dom Américo. A Bíblia nos ensina em João capítulo 8, que a verdade vos libertará, comecei, com a voz calma, mas que ecoou por todo o salão. Esta noite eu não busco vingança, mas a verdade. E eu tenho uma confissão a fazer, mas ela não é minha. Antes que a confusão no rosto dele pudesse se transformar em uma ordem para me tirar dali, minha mão, escondida no púlpito, apertou o botão de play no meu bolso. A voz clara e potente de Dom Américo explodiu nos alto-falantes. Não a voz do sermão, mas a voz da ganância. O fundo Fé em Ação é uma mina de ouro, Miguel. O salão congelou. Cada palavra do plano nojento, cada detalhe sobre o desvio do dinheiro, cada sílaba da ameaça que ele me fez, ecoou pelas paredes douradas. Nos telões gigantes atrás de mim, onde deveria passar um vídeo sobre caridade, eu tinha conseguido projetar apenas uma simples onda de áudio, pulsando a cada palavra condenatória dele. O rosto do bispo passou do branco ao cinza. O som dos talheres caindo e dos celulares sendo ligados para gravar era a única música. A gravação terminou, deixando um silêncio pesado, mais ensurdecedor que qualquer grito. O choque deu lugar a um caos contido. Os flashes das câmeras dos jornalistas presentes disparavam sem parar, capturando a imagem de um homem desfeito. Eu permaneci calmo. Os seguranças começaram a correr em minha direção, mas eu não me movi. Inclinei-me para o microfone uma última vez, e com a voz embargada, não de ódio, mas de um alívio profundo, eu disse as palavras que selaram seu destino. Que Deus me seja testemunha, bispo, eu o perdoo. Fui escoltado para fora como um criminoso, mas eu nunca me senti tão livre. Passei pelo Sr. Andrade, que agora me olhava com horror e um pingo de medo. Passei por Dom Américo, um homem que em 3 minutos perdeu o poder, a honra e o futuro.
Eu não precisei gritar, não precisei acusar. A verdade falou por si só. Na rua fria, longe das luzes da gala, eu não era mais o padre expulso nem o zelador humilhado. Eu era apenas Miguel, um homem que perdeu tudo, mas que, naquela noite, recuperou a única coisa que realmente importava: sua dignidade. Se você chegou até o final do vídeo, comente a frase "Jesus é bom" e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias como essa.